Bem-vindo a mais um vídeo de Despertar da Consciência com Felipe Galhardo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para ser avisado sempre que outra pérola de luz for postada. Agora aproveite o conteúdo e se desperte! Conversando com Deus, Neale Donald Walsch. Como durante anos tivera o hábito de colocar os meus pensamentos em cartas, que raramente enviava, peguei o meu bloco amarelo de papel almaça e comecei a transcrever as minhas emoções. Foi uma carta impulsiva, rancorosa e cheia de confusão, distorções e críticas, e um monte de perguntas feitas com irritação. Por que a minha vida não dava certo? O que era preciso fazer para que desse certo? Por que eu não conseguia ser feliz nos relacionamentos? Continuaria sempre tendo problemas financeiros? E por fim, e mais enfaticamente, o que eu tinha feito para merecer uma vida tão difícil? Você realmente deseja uma resposta para todas essas perguntas? Ou isso é apenas um desabafo? O que isso quer dizer? Eu falo com todo mundo, o tempo todo. A pergunta não é com quem eu falo, mas quem me ouve? Pedi para Deus me explicar melhor e Ele disse: em primeiro lugar, vamos substituir o termo falar por comunicar. É muito mais exato e completo. Quando tentamos falar um com o outro, eu com você, você comigo, enfrentamos imediatamente a incrível limitação das palavras. Por este motivo, não me comunico através de palavras. Na verdade, raramente faço isso. Minha forma mais comum de comunicação é através do sentimento. O sentimento é a linguagem da alma. Se quiser conhecer o que é verdade para você em relação a alguma coisa, veja como se sente em relação a ela. Às vezes é difícil descobrir os sentimentos, e com frequência é ainda mais difícil admiti-los. Contudo, oculta em seus sentimentos mais profundos está a sua maior verdade. O truque é entrar em contato com estes sentimentos. Eu lhe mostrarei como, novamente, se quiser. Eu disse a Deus que queria, mas que nesse momento preferiria uma resposta completa para minha primeira pergunta. E ele continuou: eu também me comunico através do pensamento. Pensamento e sentimentos não são a mesma coisa, embora possam ocorrer ao mesmo tempo. Quando eu me comunico através do pensamento, frequentemente uso imagens e figuras. Por isso, os pensamentos são mais eficazes do que as palavras, como meios de comunicação. Além de sentimentos e pensamentos, também uso o veículo da experiência como um importante comunicador. E, finalmente, quando os sentimentos, os pensamentos e a experiência falham, uso palavras. As palavras são de fato o comunicador menos eficaz. São mais sujeitas a erros de interpretação e compreensão. E por que isso ocorre? Devido ao que as palavras são. As palavras são meramente expressões orais, ruídos que representam sentimentos, pensamentos e experiência. Símbolos não são a verdade, a coisa real. As palavras podem ajudá-lo a entender algo. A experiência lhe permite saber. No entanto, há algumas coisas que você não pode experimentar. Por isso, eu lhe permiti outros meios de saber, e estes se chamam sentimentos. E também pensamentos. O mais irônico aqui é que todos vocês têm dado muita importância à palavra de Deus, e pouca à experiência. De fato, vocês valorizam tão pouco a experiência que quando a sua experiência de Deus difere do que ouviram sobre Ele, automaticamente a rejeitam e se fixam nas palavras, quando deveriam fazer o contrário. Sua experiência e seus sentimentos em relação a alguma verdade
representam o que efetiva e intuitivamente sabem sobre ela. As palavras só podem tentar simbolizar esse conhecimento e frequentemente confundem. Então, estes são os meios pelos quais eu me comunico, mas não são métodos, porque nem todos os sentimentos e pensamentos, nem todas as experiências e palavras vêm de mim. Muitas palavras foram proferidas por outros, em meu nome. Muitos pensamentos e sentimentos foram provocados por causas que não foram minhas criações diretas. Muitas experiências resultam delas. O desafio é o discernimento. A dificuldade é saber a diferença entre as mensagens de Deus e os dados de outras fontes. Isso é uma simples questão de aplicar uma regra básica. O que vem de mim é sempre o seu pensamento mais elevado, sua palavra mais clara, seu sentimento mais nobre. Todo o restante vem de outra fonte. Agora, a diferenciação se torna fácil, porque não deveria ser difícil, nem mesmo para o aprendiz, identificar o mais elevado, o mais claro e o mais nobre. Ainda assim, vou dar-lhes estas orientações. O pensamento mais elevado é sempre aquele que é alegre. A palavra mais clara é sempre aquela que é verdadeira. O sentimento mais nobre é sempre aquele a que chamam de amor. Alegria, verdade, amor, os três são intercambiáveis, e um sempre leva ao outro. Não importa em que ordem isso ocorre. Com essas orientações é possível determinar quais mensagens são minhas e quais vêm de outras fontes. A única dúvida que permanece é se as minhas mensagens serão ouvidas. Poucas são. Algumas porque parecem boas demais para serem verdades. Outras porque parecem difíceis demais de seguir. Muitas porque simplesmente são mal interpretadas. A maioria porque não é captada. Meu mensageiro mais poderoso é a experiência, e até mesmo isso vocês ignoram. Especialmente isso. Seu mundo não estaria nas condições atuais se vocês tivessem prestado atenção às suas experiências. O resultado de não prestarem atenção a elas é que continuam a repeti-las, porque o meu objetivo não deixará de ser atingido, e a minha vontade não será ignorada. Vocês entenderão a mensagem cedo ou tarde. Porém, eu não os forçarei a isso nunca, porque eu lhes dei o livre-arbítrio, o poder de decidir livremente, e nunca o tirarei de vocês. E então, continuarei a enviar-lhes a mesma mensagem, através dos milênios, e a qualquer parte do universo em que estejam. Eu as enviarei continuamente, até que as recebam. Prestem atenção a elas e as considerem suas. Eu as enviarei em uma centena de formas, em milhares de momentos, durante bilhões de anos. Não poderão deixar de ouvi-las se realmente prestarem atenção. Não poderão ignorá-las. Quando realmente as ouvirem, dessa forma nossa comunicação de fato começará. Porque no passado vocês apenas falaram comigo rezando, pedindo a minha intervenção, fazendo súplicas. Agora posso responder-lhes até mesmo da forma como faço aqui. Como posso saber que essa comunicação é de Deus? Que não é fruto da minha própria imaginação? Qual seria a diferença? Não percebe que eu poderia com a mesma facilidade usar a sua imaginação, como qualquer outra coisa? Eu lhe darei a qualquer momento os pensamentos certos, as palavras ou os sentimentos que servem ao objetivo prestes a ser atingido, usando um meio ou vários. Você saberá que essas palavras são minhas porque, por sua própria conta, nunca falou tão claramente. Se o tivesse feito, não estaria fazendo perguntas. Com quem Deus se comunica? Há pessoas e ocasiões especiais? Todas as pessoas e ocasiões são especiais. Umas não são mais especiais do que as outras. Muita gente prefere acreditar que Deus se comunica de modos especiais apenas com pessoas especiais. Isso tira de muitas pessoas a responsabilidade de ouvir, e ainda mais de captar, a minha mensagem, permitindo-lhes aceitar a palavra de outros, para tudo.
Eles não têm de me ouvir porque concluíram que tais pessoas ouviram minhas opiniões sobre tudo e têm a elas para dar atenção. Mas ouvindo o que outras pessoas acham que me ouviram dizer, você não precisa pensar. Esse é o principal motivo pelo qual poucos consideram as minhas mensagens em um nível pessoal. Se você reconhecer que está recebendo diretamente, será responsável por interpretá-las. É muito mais fácil e seguro aceitar a interpretação das outras pessoas, até mesmo daquelas que viveram há 2000 anos, do que tentar interpretar a mensagem que você pode estar recebendo neste exato momento. Ainda assim, eu o convido a participar de uma nova forma de comunicação com Deus. Uma comunicação bidirecional. Na verdade, foi você quem me convidou. Porque eu fui a você agora, dessa forma atendendo a um pedido seu. Deveríamos ouvir Deus mesmo quando o que está sendo dito parece errado? Especialmente quando parece errado. Se você achar que está certo em relação a tudo, por que precisaria falar com Deus? Vá em frente e haja de acordo com tudo que sabe. Mas observe que vocês têm feito isso desde o início dos tempos. E veja como o mundo está. É óbvio que você deixou passar alguma coisa. Que há algo errado. Que há algo que não entende. O que você entende deve parecer-lhe certo, porque o certo é o termo que usa para designar aquilo que concorda. Por essa razão, aquilo que você não entende parecerá em princípio errado. O único modo de evitar isso é perguntar-se: o que aconteceria se tudo o que eu achava errado na verdade estivesse certo? Todo grande cientista tem conhecimento desse fato. Quando o que um cientista faz não dá certo, ele parte de novas hipóteses e recomeça. Todas as grandes descobertas foram feitas a partir da hipótese de não estar certo. E é isso que é preciso aqui. Você só poderá conhecer Deus quando parar de dizer a si mesmo que já o conhece. Só poderá ouvir Deus quando parar de achar que já o ouviu. Eu só poderei contar-lhe a minha verdade quando você parar de me contar a sua. Compartilhe com quem você ama e ajude na expansão de consciência coletiva. Muito obrigado por você assistir e apoiar o meu canal. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Até a próxima!